E aí, pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar sobre ser discípulo. Vamos lá, vamos pegar um trecho famoso da Bíblia, que é Mateus 28:19, que diz: "Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Essa passagem ela é famosíssima, mas a gente vai trabalhar hoje com esses dois verbos aí, o verbo ser e fazer. A Bíblia diz que nós devemos fazer discípulos. E eu quero dar um segredo para abrir essa nossa reflexão. Fazer discípulos é a mesma coisa que procurar o seu reflexo em outra pessoa. Vou repetir. Fazer discípulos é a mesma coisa que procurar o seu reflexo em outras pessoas. Quando os discípulos, cheios do Espírito Santo, começaram a pregar e falar de Jesus e tal, muitas pessoas olhavam para eles e falavam: esses caras aí são pessoas simples. Aí falavam que era pescador, que era isso, que era aquilo, tentando dar uma desprezada nas pessoas. Mas assim que eles falavam, esse cara assim e tal, mas eu acho que eles... Vem cá, vocês estiveram com Cristo? Ou seja, os discípulos eles estavam refletindo Cristo e não eles propriamente. Bom, o que eu quero dizer com isso? Para você começar a fazer um discípulo, você precisa estar com Cristo, assim como os discípulos estiveram com Cristo. Não é simplesmente você dizer que está na igreja. Eu vou dar dois personagens bíblicos como exemplo para a gente poder entender isso daí. Moisés. Quando Moisés esteve pela segunda vez no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, quando ele desceu, o seu rosto estava iluminado. Ele esteve com Deus. Ele já estava acostumado a falar com Deus, a reclamar, conversar, pedir. Ele tinha um relacionamento com Deus. Era muito natural. Quando ele desceu, seu rosto brilhava. Ou seja, as pessoas até ficaram com medo, né? Como é que pode e tal? Foi natural. Moisés não pediu: Senhor, agora eu vou descer, me dá um poder aí, me dá uma luz. Moisés... Acabou, posso ir embora? Vai lá, Moisés, desce lá. Beleza, aí Moisés desceu, rosto iluminado. Nossa, aquilo ali foi incrível. Por outro lado, Paulo, que não estava acostumado a se relacionar com Deus como Moisés, e um bom discípulo poderia se relacionar, Paulo, quando se encontra com Deus, ao invés dele refletir a luz o cegou. Olha a diferença. Então, acostumado a estar com Deus, a luz brilha. O outro que não está acostumado, a luz o cegou. E aí Paulo, depois que ele ficou cego, aí sim, a gente sabe, ele foi para Damasco, Ananias foi ali e o ajudou e ele voltou a ver. E aí ele começou a se relacionar com Deus e ele foi para a Arábia, ficou lá um tempo. Bom, moral da história, para você fazer um discípulo, você vai estar com Deus, para que isso te encha, isso te faça ter sucesso, tá bom? Bom, agora vamos trabalhar com ser e fazer. Talvez você esteja pensando assim: por que é difícil fazer? Porque alguns de vocês falam: nossa, não é fácil fazer discípulo. E é verdade, não é fácil. Para pastor, para irmão de igreja, não é fácil fazer discípulo. E eu vou dizer por quê. Porque nós, muitas vezes, carregamos uma cultura de dons. Eu não faço discípulo porque eu não toco bem violão. Você já viu o pastor que toca violão? Nossa, ele conquista mais pessoas e tal. Jesus não precisou tocar violão. Mas tudo bem. As pessoas dizem: eu não sou alto, eu não tenho presença. Quando eu chego assim, as pessoas... Você precisa ser alto para ser professor? Para ser pontual? Sabe? Quando Deus escolheu Saul, Saul era alto, ele se destacava. Mas ele não era um bom discípulo. A ponto que Deus escolheu Davi, que não era tão alto, mas era um bom discípulo.
Então, olha a diferença. Primeiro, para fazer discípulo, você não precisa ter super dons. Você não precisa ter super talentos. Aquilo que você tem é aquilo que você é. E isso vai sair de maneira espontânea. Alguns professores, eles conseguem olhar para o seu aluno, isso já é um dom, e ele lê o aluno. Hoje você não está bem. E a pessoa, é verdade. Beleza, se você tem esse dom, ótimo. Tem outras pessoas que têm um dom do carinho, de agregar a pessoa. A pessoa fica assim, puxa, eu me senti tão bem nessa unidade de escola sabatina, eu me sinto muito bem. Eu queria ler para vocês um trecho do Espírito de Profecia para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Se sois chamados para ser mestres em qualquer ramo da obra de Deus, sois também chamados para ser discípulos na escola de Cristo. Se tomais sobre vós a sagrada responsabilidade de ensinar outros, tendes o dever de ir ao âmago do assunto que procurais ensinar. Em outras palavras, você precisa entender que fazer discípulo exige que você seja discípulo. E nós somos discípulos constantemente. Nunca vamos deixar de ser discípulos, nunca. A gente vai ser sempre discípulo. Quando a gente não consegue ser sempre discípulo, eu vou utilizar um exemplo para vocês entenderem que acontece muito com pastores e com irmãos de igreja também. É a diferença entre número e qualidade. Fazer discípulo, às vezes, nos leva a pensar em número. Mas a gente tem que lembrar que o número ele tem que caminhar com qualidade. Por exemplo, existem pastores que os filhos, infelizmente, estão fora da igreja. Então o pastor tem número, ele tem um discípulo, ele tem filhos, mas eles já estão fora da igreja. Isso acontece também com irmãos, né? Na nossa igreja, infelizmente, alguns jovens já deixaram a igreja. É claro, a gente ora, se junta, a gente se socializa com eles, isso é muito bom. Mas a ideia é que você não tem apenas número, você tem o quê? Qualidade. Então, quando você vê aquela família que tem 3 filhos e os 3 estão na igreja, eles têm número e qualidade. Claro, a gente tem que entender o seguinte, você tem o livre-arbítrio, mas você tem que entender que para eu fazer discípulo, eu vou refletir, lembra que eu falei no começo? Eu vou refletir, eu vou procurar o meu reflexo numa outra pessoa, ou seja, a qualidade da minha vida espiritual é a qualidade que eu vou transmitir para aquela pessoa. Então, meu querido amigo, eu quero terminar dizendo para você o seguinte, você vai fazer discípulo à medida que a sua vida espiritual estiver cada vez mais próxima de Deus. E aí, os discípulos serão muito melhores. Valeu, gente! Um abraço. Deus te abençoe.